Por anos, a Igreja tem sussurrado sobre o tema, escondendo-o sob o tapete da moralidade. Mas hoje, a porta do confessionário se abre e a verdade precisa ser dita. Estamos prestes a mergulhar em um dos maiores tabus do casamento cristão. Uma prática que, para muitos, é a linha tênue entre o prazer abençoado e o pecado condenável. Você já se perguntou se o que acontece a portas fechadas no seu quarto é de fato aprovado por Deus? Se aquela expressão íntima de amor, aquela entrega total e mútua, está em harmonia com os princípios da palavra? A Bíblia, nosso manual de fé e prática, é clara em muitos aspectos. Condena a imoralidade sexual, o adultério, a fornicação. Mas quando olhamos para a intimidade dentro do pacto matrimonial, o silêncio da Escritura sobre detalhes específicos é ensurdecedor. É nesse vácuo de informação que o medo e a culpa se instalam nos corações de milhões de casais cristãos. Eles buscam a liberdade de amar e serem amados plenamente, mas são paralisados pelo temor de estarem ofendendo ao Criador. O que a Bíblia realmente diz sobre sexo oral? A resposta pode te chocar. O tema é explosivo, e a resposta que você vai ouvir hoje pode chocar alguns e libertar muitos. Prepare-se para confrontar dogmas, desmistificar tradições e, finalmente, entender o que a Bíblia realmente diz sobre o sexo oral. Não vamos nos contentar com achismos, com o ouvi dizer da igreja local, ou com a opinião pessoal de líderes religiosos que muitas vezes projetam seus próprios pudores. Vamos direto à fonte, a palavra de Deus, para decifrar se essa prática, que intensifica a união e o prazer conjugal, é um presente divino ou uma transgressão. A promessa de Deus para o casamento é de plenitude, de alegria transbordante, de uma união que reflete a própria comunhão trinitária. Mas como podemos alcançar essa plenitude se uma parte significativa da nossa vida íntima é vivida sob a sombra da incerteza? O Cântico dos Cânticos, o livro mais erótico da Bíblia, celebra a atração e o desejo mútuo com uma linguagem poética e sensual. Mas ele nos dá a chave para entender as carícias e os deleites de forma ampla, o suficiente para incluir práticas como o sexo oral. A interpretação tradicional tem sido restritiva, mas será que essa restrição é bíblica ou cultural? O que está em jogo aqui não é apenas uma técnica sexual, mas a sua liberdade de consciência diante de Deus, sua capacidade de desfrutar do seu cônjuge sem culpa. Seu corpo, templo do Espírito Santo, é também um instrumento de uma aliança sagrada. Fique conosco até o final. O que você descobrirá nos próximos minutos não apenas mudará a sua perspectiva sobre a intimidade conjugal, mas pode ser a chave para reacender a chama do seu casamento e fortalecer a sua fé. A resposta está na Escritura, e ela é muito mais libertadora do que você jamais imaginou. O que a Bíblia diz sobre o sexo oral? A verdade começa agora. A primeira informação crucial que todo casal cristão precisa absorver é esta: a Bíblia não proíbe o sexo oral no casamento. Repito, não há um versículo sequer que condene essa prática dentro do pacto matrimonial. A Escritura é incisiva contra a porneia, um termo grego que abrange toda e qualquer atividade sexual fora dos limites do casamento. Mas dentro desses limites, o que encontramos é uma celebração da união. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, 3, 5, estabelece o princípio da dívida conjugal, onde o corpo de um pertence ao outro, e a satisfação mútua é um dever. Ele diz: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte, a mulher ao marido. A palavra benevolência aqui implica satisfação completa. O foco bíblico não está no como vocês se satisfazem, mas no com quem e em que contexto essa satisfação ocorre. No entanto, a ausência de proibição não significa um endosso irrestrito. Aqui está o dilema que nos leva ao próximo ponto. Se a Bíblia nos dá total liberdade para a expressão sexual no casamento, por que tantos teólogos e líderes religiosos ainda a consideram imoral
ou inferior? A resposta está em uma interpretação que se baseia em duas premissas não bíblicas. A ideia de que o sexo deve ter como único propósito a procriação e a confusão entre a intimidade conjugal e as práticas sexuais condenadas no contexto de cultos pagãos ou da homossexualidade, como em Romanos 1. A Bíblia condena a perversão. Mas será que a perversão reside no ato em si ou na intenção e no contexto? Se o sexo oral é praticado com amor, consentimento mútuo e visa a edificação e o prazer do cônjuge, ele pode ser considerado perverso aos olhos de Deus? Ou será que o verdadeiro pecado é a negligência da satisfação do parceiro, a frieza na união e a culpa imposta por tradições humanas? Nosso próximo bloco vai desvendar o arquétipo bíblico que, de forma surpreendente, endossa a busca pelo prazer mútuo. Você está pronto para descobrir o livro da Bíblia, que é, na verdade, um manual de sedução e deleite, e como ele destrói o mito de que o sexo no casamento é apenas para fazer bebês. Fique ligado, pois a preparação para a verdade está apenas começando. O que aconteceria se você descobrisse que a própria Palavra de Deus, o livro que você teme ofender, é a maior defensora do seu prazer sexual no casamento? Por séculos, o cristianismo ocidental foi influenciado por filosofias ascéticas que viam o corpo e o prazer como algo inerentemente sujo, uma visão que se choca violentamente com a narrativa bíblica da criação. E para isso, precisamos invocar o arquétipo do amante divino, presente no livro de Cantares de Salomão. Este livro, frequentemente alegorizado para falar da relação entre Cristo e a Igreja, é, em sua essência literal, um poema de amor e desejo explícito entre um homem e uma mulher. O efeito suspensão se constrói aqui. Cantares 7:7-8 fala sobre a beleza da amada, comparando-a a uma palmeira, e o amado expressa seu desejo. Eu disse, subirei à palmeira, pegarei nos seus ramos. Versículos antes, a amada convida o amado. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se estão abertas as flores da romanceira. Ali te darei os meus amores. Note a linguagem. Ali te darei os meus amores. A Escritura celebra o ato de dar e receber prazer, de forma mútua e exploratória. A questão não é o ponto de contato, mas a intenção do coração e o contexto da aliança. Se a Bíblia celebra o corpo como um jardim de deleites, Cantares 4:12-16, e convida o amado a comer dos seus frutos excelentes, será que podemos limitar a forma como esses frutos são saboreados? A única restrição bíblica clara sobre o sexo é a quebra da aliança, adultério, ou a desonra do corpo, imoralidade. Se o sexo oral, feito com amor e consentimento, fortalece a aliança e honra o corpo do seu cônjuge, ele se enquadra na categoria de tudo o que é puro, tudo o que é amável. Filipenses 4:8. O sexo oral é permitido e encorajado dentro do casamento cristão, desde que seja uma expressão de amor mútuo, consentimento e edificação da aliança. A Escritura nos dá um princípio que é a chave para toda a intimidade conjugal, a lei da liberdade e do amor. Em Romanos 14 e 1 Coríntios 8:10, Paulo ensina que em questões onde a Bíblia não proíbe diretamente a nossa liberdade, deve ser regida por dois fatores: a sua consciência diante de Deus e o amor ao seu próximo, seu cônjuge. Se a sua consciência, iluminada pela palavra, não o condena, Romanos 14:22, e se o ato é praticado para o prazer e a edificação do seu parceiro, 1 Coríntios 10:24, então você está em total liberdade cristã. O sexo oral, neste contexto, não é um ato impuro, é um ato de adoração ao Criador através da celebração do corpo que ele deu ao seu cônjuge. É a materialização do princípio de que o corpo de um pertence ao outro,
sem reservas. O verdadeiro pecado na intimidade conjugal não é o sexo oral, mas sim o egoísmo. É a recusa em buscar o prazer do outro. É a imposição de limites baseados em medos infundados. É a privação da devida benevolência. 1 Coríntios 7:3. O sexo oral, quando feito com a intenção de servir e honrar o cônjuge, é uma forma radical de altruísmo sexual, um reflexo do amor de Cristo que se entregou. A liberdade é maravilhosa, mas exige responsabilidade. Agora que você sabe que a Escritura não o proíbe, a pergunta muda. Como essa nova liberdade deve transformar a sua vida de fé e a sua atitude em relação ao seu cônjuge? A conclusão não é sobre o que você pode fazer, mas sobre o que você deve fazer com essa permissão divina. A mensagem final é de liberdade e responsabilidade. A Escritura, ao silenciar sobre o como e focar no quem e porquê, nos convida a sermos maduros e amorosos. O seu casamento não é um contrato legalista, mas um laboratório de amor, onde a criatividade e a entrega mútua são os ingredientes principais. Leve esta lição para o seu coração e para o seu quarto. Converse com seu cônjuge. A liberdade sexual no casamento é construída sobre o diálogo. O que é prazeroso para um pode não ser para o outro. O amor exige que você conheça os desejos e os limites do seu parceiro. O consentimento mútuo é a linha de ouro. Ressignifique o seu corpo. Seu corpo não é uma fonte de vergonha, mas um instrumento sagrado de aliança. Honre-o e use-o para honrar o seu cônjuge. Substitua a culpa pela gratidão. Se você vivia sob o peso da culpa, liberte-se. Agradeça a Deus pela liberdade que Ele lhe deu em Cristo e pela dádiva da união conjugal. A verdadeira fé não é aquela que nos aprisiona em regras minúsculas, mas aquela que nos liberta para amar de forma sacrificial e plena. O sexo oral, quando praticado dentro do casamento, com amor, consentimento e altruísmo, é mais do que permitido. É uma poderosa ferramenta para aprofundar a sua união e refletir a alegria da comunhão que Deus deseja para vocês. Que o seu casamento seja um testemunho da plenitude e da liberdade que só se encontram em Cristo. Que a sua intimidade seja um jardim onde o seu amado possa colher os frutos do prazer sem medo e sem culpa. Se este vídeo te libertou de alguma culpa, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe este vídeo com um casal que precisa ouvir esta verdade. E se inscreva no canal para mais verdades bíblicas que destroem tabus e edificam a sua fé. Que Deus abençoe a sua união.